Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Estudando o Espiritismo. Estamos aqui na série sobre páginas selecionadas do Evangelho segundo o Espiritismo e nessa sessão estamos no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Se você não assistiu aos nossos estudos anteriores dessa série, pode acessar aqui o cardzinho que você vai ter acesso a todos os estudos anteriores, assim como também poderá entrar no nosso canal e observar os outros estudos que já fizemos sobre os textos fundamentais da doutrina espírita. Nesse capítulo, os trabalhadores da última hora, que vem, né, na sequência da discussão da fé, na discussão dos muitos chamados, poucos escolhidos, do sede perfeitos, é aquela é, sequência que vai tratar da gente daquela peneira, né, de separação do joio e do trigo, dos bons e daqueles que ainda estão vacilando nos erros, né, vacilando no mal. E exatamente para falar sobre isso é que Kardec coloca, então, na sequência desses estudos, o estudo dos trabalhadores da última hora, que é um estudo difícil de ser compreendido e me parece até que a mensagem Kardec não faz um comentário específico. Veja que coisa curiosa nesse capítulo. Essa passagem dos trabalhadores da última hora é tão difícil assim, amarradinha, que logo vem a instrução dos espíritos e com a mensagem de Constantino, de Erasto, de Henry Heine e, enfim, dos espíritos, né? Kardec não faz um comentário específico sobre ela. Vamos ler então essa passagem e ver por que ela tem essa dificuldade interpretativa e vamos propor aqui uma possibilidade de interpretação, claro, sempre deixando que você também chegue às suas conclusões, concordando conosco ou não. A palavra do Senhor é sempre aberta para as nossas interpretações. Então, vamos aqui à leitura. Diz assim, passagem tirada então aqui de Mateus, capítulo 20, itens 1 a 6, e também a capítulo 18, número 1, está dizendo aqui, a parábola do festim das bodas. Vamos lá, vamos aqui à mensagem. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1 décima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só a 1 décima hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo:
Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dais tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da via a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionamos, não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto dei a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então veja que essa passagem, ela se encaixa também muito bem na no tema dos os últimos serão os primeiros, né? E poucos os chamados e muitos os escolhidos, que é exatamente aqui já foi objeto do comentário de Kardec, da análise de Kardec dos espíritos no capítulo 18 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, então nós não vamos voltar a isso. O que acontece na parábola que nós estamos analisando é que ela parece injusta. Afinal de contas, por que Jesus deu o mesmo para todos se uns trabalharam mais do que os outros? Essa é uma das questões centrais, né, que tem ali no final da parábola. Mas no início da parábola, há no comentário de Constantino, aqui do Evangelho, que fala dos últimos serão os primeiros, um comentário que eu gostaria de chamar a atenção, que é sobre a posição daqueles que foram chamados para a vinha. Vamos observar. Ele saiu para assalariar as pessoas para trabalharem na sua vinha, né? Convencionando que pagaria 1 denário por dia. Então, encontrou os trabalhadores, mandou eles para a vinha. Saiu de novo à terceira hora, depois, e encontrou alguns que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, né? Quem são essas pessoas que estão na praça sem fazer coisa alguma, né? Pessoas distraídas da necessidade do trabalho. Pessoas que não se sentem ainda chamadas para o trabalho, né? Elas estão ali na delas, né? É, elas não necessariamente estão esperando serem chamadas. E se elas foram chamadas e aceitaram, é porque elas já se sentiram mobilizadas para isso. Porque na passagem da parábola do festim das bodas, o que acontece não é exatamente isso, né? Jesus chama para o banquete e as pessoas dizem que não podem, que elas estão ocupadas, que elas estão com mais o que fazer. Essas pessoas que estavam ali na praça, elas estavam ali, né, distraídas, sem uma preocupação muito clara, mas na hora que elas são chamadas, elas é, se sentem mobilizadas para o trabalho. Muito bem, saiu de novo a hora terceira e viu então aqueles que estavam na praça. E foram novamente a hora sexta, a hora nona, e fez o mesmo. Saindo a hora 1 décima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalho? É que ninguém veio aqui nos assalariar. Então lhe disse: Vai à minha vinha. Quem são esses que disseram: Ninguém veio aqui nos assalariar, né? Ninguém veio aqui nos assalariar é porque eles não reconheceram, né, a possibilidade do trabalho ou não se sentiram suficientemente recompensados por aquilo que eles poderiam fazer. Porque é importante a gente entender
O que que é o trabalho na vinha do Senhor? O trabalho na vinha do Senhor são todas as oportunidades de nos tornarmos úteis uns aos outros ao longo dos nossos dias, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista moral, né? Facilitando a vida dos outros, sendo gentil, dando um sorriso, é, é, consolando, se acolhendo, né? Existem inúmeras possibilidades. Então, como assim, né? Ninguém o chamou. Ele não sentiu chamado. Agora ele está sentindo chamado, né? Se ele não percebeu, né, o valor da recompensa que teria pelo trabalho que ele poderia ter feito e não fez, essa é uma questão. Quantas vezes nós falamos, é, não, eu sei que eu posso fazer isso, mas, né, não vale a pena, né, não vou fazer, isso aqui vai me custar muito, e a gente acaba abrindo mão da possibilidade do trabalho em si e do seu retorno por uma comodidade ou por não sentir que aquilo nos mobiliza. Porque trabalho sempre tem. E ser chamado é algo tanto de fora quanto de dentro, de você se sentir implicado na história, né? Como na parábola da vinha, que eles foram chamados para o banquete, mas não se sentiram implicados naquilo. Então diz: ninguém nos assalariou. E ele diz: então vai para minha vinha que eu, né, asseguro para você um salário. Às vezes a gente precisa ter a certeza de que aquilo vai ter algum retorno para que a gente se sinta mobilizado. Diferente da própria ideia de nós trabalharmos pelo bem em si e não porque aquilo vai nos dar um retorno específico. E exatamente porque eles pensavam no retorno específico é que vão reclamar depois, né? Exatamente por isso, porque estão trabalhando, fazendo a conta de quanto vão ganhar mais, ganhar menos, para acumular mais, acumular menos, né? Então, quando chega o Senhor e diz é a mesma coisa para todo mundo, aí eles falam, não é possível, mas eu trabalhei mais, né? Então, como é que a gente interpreta essa ideia de que é o mesmo para todos? O resultado do trabalho na vinha do Senhor é a felicidade e a paz. E ela se faz em você desde o momento em que você se dispõe ao trabalho. Todas as ações, por menor que elas sejam, por menores que elas sejam, né, elas vão trazer um retorno imediato de paz, de satisfação, de equilíbrio para nós, porque as nossas ações no bem são a nossa oração do dia a dia, né? Elas que vão trazer o equilíbrio para nós. Então, aqueles que começaram a trabalhar, mesmo que começaram a trabalhar tardiamente, não deixarão de sentir o retorno da paz no seu coração, né? E quem trabalhou começar antes já estava tendo esse usufruto, mas não percebeu, porque tinha como concepção de retorno algo que fosse maior, acumulável, né? É, quanto eu vou ganhar com isso, né? Tu não vai ganhar nada, você vai ganhar nada ou tudo, quer dizer, é a paz que você ganha que é o seu, o seu grande retorno, é estar afinado com a lei, é não viver uma vida de aflições, das angústias, das aflições expiatórias, dos erros, de rever o tempo perdido, aquilo que fizemos de errado, né? É muito curioso que
é, Jesus fala isso de outra maneira na parábola dos talentos. Por quê? Porque na parábola dos talentos, ele dá, cada um recebe de acordo com, né? A gente imagina com a sua possibilidade. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu um, né? Para aquele que recebeu 5 e para aquele que recebeu um, Jesus diz a mesma coisa, né? A parábola diz a mesma coisa. Bom e servo trabalhador, pois fiel no pouco, recebereis muito mais. Passa aqui para o meu lado. Já não sei se é o lado direito ou esquerdo, né? Passa aqui, né? Né? Recebe as glórias do Senhor, né? O que importa não é se ter 5 fez com que você tivesse mais trabalho do que se você é daquele que teve 2 e que teve que trabalhar menos para multiplicar, porque afinal de contas, multiplicar 2, né? Parece mais fácil do que multiplicar 5, né? Então, parece dar menos trabalho. Então, a questão não está na conta matemática. A questão está o que você fez com os recursos que você tem, né? Aquele que fez de forma correta, que aplicou bem, que soube, né, transformar os recursos que tinham em bênçãos para os outros, passa aqui para o lado, tá certo, né? E olha, se você conseguiu fazer isso com o que tinha, você, né, certamente pode fazer ainda com mais. Mas o importante aqui entender é que Jesus fala o mesmo para aquele que supostamente trabalhou mais para multiplicar 5 do que daquele que trabalhou supostamente menos para multiplicar 2. O resultado é o mesmo. Aquele que começou antes consegue o salário da paz, e aquele que começou depois também, né? É, Na perspectiva espírita, quanto mais cedo a gente trabalha, é, a gente vai acumulando o quê? Né? Uma trajetória de perseverança no bem. E essa trajetória de perseverança no bem que vai nos qualificando espiritualmente, né? Mas ela já é uma trajetória desde quando a gente começa, mesmo que a gente comece tardiamente, né? Então, é, quando Jesus diz no final que os últimos serão os primeiros serão os últimos, ele está fazendo uma crítica exatamente à ideia daqueles que acumulam para pensando, né, nas coisas materiais de ganhar mais agora. Não, o que importa não é ganhar mais agora para a vida material. O que importa é ganhar para a vida espiritual, né? Quem entende isso, né, é, parece o último entre os homens, mas é o primeiro no reino dos céus, né? Então essa parábola é uma parábola difícil, né? É, e fica aqui a nossa interpretação. Se você tiver uma interpretação diferente, alternativa, né? é, não entendo, né, que os últimos são os espíritas. Entendo que os espíritas fazem também parte daqueles que estão se atentando agora para a necessidade do trabalho. Mas quantos fora do espiritismo estão sendo chamados de formas diferentes, né? É importante a gente pensar que as formas de chamamento para o trabalho no bem, elas são inúmeras, de inúmeras formas e em todas as culturas, inclusive aquelas não cristãs.
Porque o que importa não é ser cristão, o que importa é estarmos afinados com a lei de Deus. E as manifestações da lei de Deus se fazem em todas as culturas, em todos os credos religiosos. Certo? Então, vamos pensar sobre isso. Não é que os espíritas não façam parte dos últimos aqui, né? Mas é só entender que talvez esses últimos sejam um tempo, né? São os últimos tempos. Os últimos tempos que Kardec já anunciava desde a codificação, não é os últimos tempos dessas últimas décadas. É um último tempo ampliado. A história, 100, 200 anos na história, é um tempo curto, é um tempo breve. Então, a gente já está numa passagem que já vem desde do final do século XIX, né? De alteração do padrão espiritual da Terra. E a gente não sabe exatamente quando isso vai terminar, certo? Por enquanto, ficamos aqui nos textos fundamentais da doutrina espírita, fazendo aqui a nossa interpretação dos trabalhadores da última hora. E você? Como você se sente um trabalhador da última hora? Já sente a felicidade de trabalhar no seu coração? Jesus diz: os últimos serão os primeiros. Se você pensa em ganhar muito, cuidado, né? Aquilo que vamos ganhar, aquilo que é o resultado do trabalho, é uma construção interior, é uma construção da nossa consciência, é o nosso sentir-se com Deus nas coisas que nós fazemos, né? É outra dimensão daquilo que Jesus está falando para a gente, porque as coisas espirituais são outra dimensão em relação às coisas materiais. Vamos pensar sobre isso, tá certo? Se você chegou até aqui, eu te agradeço muito a companhia, muito obrigado. Fica com Deus, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e que nós possamos compreender a necessidade de trabalhar todos os dias, todas as horas, sempre que possível, sempre que pudermos ser úteis uns aos outros. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.